Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos tentar debater aqui, em conjunto, aqui, as críticas que estão sendo feitas neste momento ao Vitor Pereira, e de certa forma também a reação do técnico português a essas críticas, que mostra o entendimento dele de como é o futebol brasileiro, né? Um entendimento muito interessante sobre como se comportam os jornalistas no futebol brasileiro. Críticas que ele faz, na verdade não, uma reação que ele tem, curiosamente, previamente a muitos desses comentários, porque ele já supunha como as coisas funcionariam. E também, de certa maneira, respostas que ele dá já ao contexto um tanto quanto bélico que se constrói ali nas perguntas, né? Quando ele foi entrevistado depois do jogo. Então, as respostas dele, na minha opinião, foram muito boas. E, na verdade, acho que sustenta muito, sim, uma proteção necessária para o seu trabalho, porque se não for assim, os nossos jornalistas muito mal intencionados vão cair em cima dele mesmo. Vão cair em cima dele. E esses jornalistas, não é que o torcedor também vai cair em cima do Vitor Pereira, detonando o técnico de qualquer maneira, assim, sabe, do nada. Muitos torcedores, alguns torcedores, evidentemente, podem exercer, sim, uma visão crítica e negativa sobre o Vitor Pereira a partir do que está vendo ali dentro de campo. Mas sabemos que grande parte dos torcedores, às vezes, muitas vezes são influenciados, muitas vezes é influenciada, né, por esses comentários, na maior parte das vezes infelizes, dos nossos jornalistas. É complicado falar isso, o jornalismo é uma área muito nobre, muito importante, muito nobre, mas ela vive uma crise no mundo inteiro, não somente do ponto de vista do esporte. O jornalismo deveria pautar a verdade, a verdade é uma piada no jornalismo hoje em dia. O jornalismo deveria fazer análises objetivas sobre os fatos, também é uma piada. Né? Hoje em dia, muitos jornalistas viraram personagens de circo. E, curiosamente, são esses que são, muitos desses que estão na TV, muitos que estão na rádio, né? E há muito tempo nas rádios, são nas rádios esses jornalistas, alguns saíram dos rádios para irem, né, para a TV, né? A gente tem também hoje o aumento de jogador de futebol virando comentarista, não há nenhum problema nisso, eu sempre falo, mas é importante que o jogador de futebol entenda um pouco mais. Não faça observações tão subjetivas. A gente vê isso muito. Eu tenho uma experiência, inclusive, muito cruel sobre isso, com o Sorin, quando ele comentava futebol pela ESPN. A gente percebe isso também, mesmo com boas observações críticas do Casagrande, mesmo ele, Casagrande, às vezes escorrega também em algumas questões, mas eu diria que talvez não seria tão complicado assim. Ele só precisaria estudar um pouco mais de jogo, ver jogo de futebol, que ele parece que ele não gosta muito de ver jogo de futebol. Mas o problema não é nem Casagrande, são inúmeros outros aí, espalhados pela mídia esportiva tradicional. Estão caindo em cima do Vitor Pereira, já estão falando, por exemplo, alguma coisa do tipo, Vitor Pereira não vai fazer, por exemplo, omelete sem ovos, ou se deu conta que não vai fazer, alguma coisa assim. É muito infeliz essa observação, porque é desconhecimento do que é o elenco corintiano. O Corinthians tem um bom elenco, evidentemente. Agora, é claro que precisa de algumas peças. Agora, esse comentário é pautado no desconhecimento e da falta de vontade de estudar o que é o time corintiano. Um cara desse não deveria ele deveria ser proibido de fazer uma análise sobre o Corinthians se ele não se ocupa de estudar o que é o Corinthians, de ver como o Corinthians está jogando. E a gente sabe claramente que que a partir de um comentário desse, a gente vê claramente que o cara não está vendo o Corinthians jogando. O cara fez um comentário desse, que trata o Corinthians de forma bastante genérica, a partir do que ele viu no jogo, no clássico. Entende? Ele não viu, por exemplo, as movimentações do Corinthians em outras partidas. O Corinthians foi muito bem contra a Ponte e muita gente vai falar, o time fraco. Não, a questão não é essa. A questão é como o Corinthians construiu o resultado contra a Ponte. A questão é como foi executado por cada jogador as ações que ele precisava executar. Né? Como foram essas ações executadas pelos jogadores. É isso que importa. O cara tem que olhar para o campo, sabe, para tentar entender, além, por exemplo, do placar, né, como é que se constrói um desempenho. Como é que as ações são executadas pelo jogador ou não são executadas? E isso não é feito, né? E aí detonam o Corinthians a partir do resultado contra o Palmeiras. E também, por tabela, acabam detonando o técnico Vitor Pereira. Eu quero continuar a fazer esse debate aqui com vocês, conversar assim, falar como o Vitor Pereira está sendo feliz, na minha opinião, em vários aspectos. Mas antes disso, eu queria pedir a sua autorização para fazer um parênteses e falar que este vídeo tem o patrocínio da XBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, patrocina inúmeras equipes no futebol europeu, está patrocinando inúmeras competições aqui no Brasil, estaduais, muitos estaduais também, vai patrocinar inclusive as competições nacionais, como Série B, Série C, patrocina a Copa do Brasil e assim por diante. Você curte uma aposta esportiva? Então eu queria convidar você a pensar o seguinte: por que você vai sempre na mesma casa de aposta? Por que não mudar a casa de aposta? Por que não tentar uma outra, experimentar uma outra? E neste caso eu sugiro a você que vá em uma confiável,
e a 1xBet é tida na Europa como a mais confiável do mundo. E vá também em uma que te trata como consumidor, que te respeita como consumidor e que não vai ter burocracia na hora, por exemplo, de te entregar os seus valores ganhos e tudo mais. Então, se você não conhece a 1xBet, eu sugiro a você que use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para chegar na 1xBet. Tem que ser através do link, né? Porque aí você está falando para os caras que vale a pena sim patrocinar o nosso canal. E quando se cadastrar, use o código promocional ONEXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Ah, você vai depositar 200, vai virar 400. Eu tenho 500, vai virar 1.000. E assim por diante. Eu tenho 800, vai virar 1.600. Tá? Até o limite aí de $500, tá bom, meus amigos? É isso, então fechando parênteses, use lá o link, se cadastre. E vou falar uma coisa pra vocês, ó. Quando eu falo do 1xBet aqui, eu falo de dicas de jogos. O pessoal tá ganhando muito dinheiro com isso aí, hein? Vamos lá, mas aqueles que realmente se controlam. Então, para você que curte a mesma aposta esportiva, tem jogos interessantes hoje que eu acho que você pode pensar em fazer uma fezinha aí. Por exemplo, o Campeonato Mineiro encerra hoje a sua fase grupal e depois vai para a fase final. Os jogos que eu acho que vai pintar gol. O Galo vai jogar muito leve, acho que vence hoje a Caldense. A Caldense já está classificada. Acho que a Caldense não vai, por exemplo, agora se esforçar demais nesse jogo contra o Galo. Vai ser dentro de casa, o Galo para mim vence essa partida. Para mim, é claro que eu sempre falo de aposta segura, mas eu não consigo presumir que o Galo não vai vencer essa partida. Mas se você é realmente muito seguro mesmo, vá no empate ou vitória do Galo, tá bom? Ou então vai em um gol, né? Ou pelo menos assim, menos 3 gols, tá? Menos 3 gols no primeiro tempo. Essa é uma grande aposta segura para você. Patrocinense e Cruzeiro. O Cruzeiro está classificado, a Patrocinense não está. O Cruzeiro vai jogar fora, o Cruzeiro precisa o tempo inteiro se testar, parece que é outra equipe que todo mundo está olhando o tempo inteiro. Eu acho que hoje a aposta segura é empate ou vitória do Cruzeiro. O Atlético, a grande novidade do futebol mineiro, né? Belíssima campanha, ficou até o momento está em segundo juntamente com o Cruzeiro no campeonato. O Atlético vai receber o Vila Nova. Para mim é vitória ou empate do Atlético, tá? Aqui no Campeonato Paulista vamos ter São Paulo e Botafogo. Acho que o São Paulo, mesmo que vá com um time um tanto quanto alternativo, deverá vencer esse Botafogo, que já não tem mais pretensão nenhuma na competição, né? O Santos vai receber Água Santa. O Santos precisa vencer. Precisa vencer para se classificar, gente. Precisa vencer porque está disputando com o Santo André uma última vaga aí do grupo dele. E se o Santos perder e a Ponte Preta ganhar, o Santos pode ter problema com o rebaixamento. Entende? Então eu acho que nesse jogo aí, Santos e Água Santa é empate ou vitória para o Santos. Eu não colocaria o Santos como vitória absoluta. É empate ou vitória para o Santos. Eu quero outra aposta segura, Josa. Eu colocaria também menos 3 gols no primeiro tempo. Ferroviária e Mirassol. É um jogo interessante porque a Ferroviária, de certa forma, também luta por alguma coisa no campeonato para tentar se salvar aí também do rebaixamento. E o Mirassol está lutando por uma vaga, desesperadamente por uma vaga num grupo muito difícil. O Mirassol precisa vencer. Para mim, nesse jogo, sai pelo menos 2 gols. Vai sair nessa partida. 2 gols é a minha aposta segura para esse jogo. Eu quero mais segura ainda. Então coloca um gol lá e tá tudo muito bem. Eu quero uma outra aposta segura. Mirassol ou empate, meus amigos, nessa partida. E para finalizar, Santos e Inter. Desculpa, Santo André e Inter de Limeira. Acho que o Santo André leva aposta segura, empate ou vitória do Ramalhão nessa partida. Então, meus amigos, vão nessas dicas aí que o pessoal que tá levando a sério essas diquinhas, tá até combinando às vezes, tá ganhando um bom dinheiro aí nessas dicas, tá bom? Usa o link lá que tá na descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro e use o código promocional ONEXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom? Fechando parênteses. E o Vitor Pereira? Bom, primeiro à luz do que foi o jogo, a gente tá comentando a luz do jogo, vamos falar um pouquinho do jogo. O jogo do Corinthians revelou sim que o elenco do Corinthians, quando alguém fala assim, não dá para fazer omelete com ovos, né? Primeira observação de sempre, não tem nada de novo nessa observação. Não surpreendeu, não trouxe, por exemplo, sabe, não mexeu com as nossas emoções muito, porque é uma fala como outra qualquer, né? Já tradicional, metáfora gasta, na verdade, né? Mas enfim, né? O cara quer inventar quer arrumar uma metáfora e vai justamente na metáfora gasta, né? Pra gente ver o nível, né, dos nossos jornalistas hoje em dia, né? Mas de fato o Corinthians tem alguns jogadores que não tem condição. O Corinthians precisa mesmo do lateral esquerdo. Não se iluda, Bruno Melo não vai pro jogo que tá lesionado. Não se iluda com o Bruno Melo. Não é jogador para isso. Longe disso, foi um erro do Corinthians enorme, gigantesco, contratar o Bruno Melo, que é um lateral defensivo. E só isso. E defensivo, ele tem ali o trabalho dele interessante, mas não é tudo isso também. Ofensivo, ele não existe, gente. Tá? O Fábio Santos é um jogador que talvez volte para esse jogo. É um jogador que também já não consegue entregar como antes. O Fábio Santos era um reserva no Galo e tinha situação em que o Arana não podia jogar, que ele continuava sendo reserva. Né? Então, tudo bem, é um jogador que tem uma história no Corinthians, mas é um jogador que já não consegue entregar. O Corinthians precisa urgentemente de um lateral esquerdo. Piton, o Corinthians tem que prestar esse jogador, sabe, mandar embora. Esse jogador não merece hoje vestir a camisa do Corinthians, meus amigos. Vou ser bastante rigoroso, não merece. Não é porque... Primeiro, o Piton não tem evolução. O Piton é isso. Quando o Piton começou no Corinthians, era isso. Hoje ele continua sendo a mesma coisa, ele não evoluiu em nada, ele não
Ele recebeu muita oportunidade nesse Corinthians, até hoje nunca devolveu nada. O Vitor Pereira só tem ele, usa e ele não faz nada de diferente. O Piton, a movimentação do Piton no campo ofensivo é ruim, a movimentação na defesa é horrorosa. É horrorosa. Pra que o Corinthians continua perdendo tempo com esse jogador? Ah, vamos deixar no elenco, ele serve, jogador útil e tal. Pagar para um jogador desse que quando entrar vai gerar problema? Então, o melhor possível é destino do Piton, São Bento de Sorocaba, Noroeste de Bauru. Sabe? Até pra ver se baixa um pouco a bola, porque ele acha talvez que joga muito mais do que joga, e ele não joga nada, não é jogador pro Corinthians. O Lucas Piton foi um dos horrorosos em campo contra o Palmeiras, jogou muito mal contra o Palmeiras, e não é só de hoje, é de muito tempo que ele não vem jogando absolutamente nada. Do Queiroz precisa ser reserva no Corinthians, precisa ser reserva, tá achando que joga muito também. Tá achando que joga muito, quase comprometeu as coisas ali, recebendo um cartão, e acho que o Vitor Pereira foi muito mal em demorar para tirar esse jogador, demorou demais para tirar esse jogador, achando, por exemplo, a ilusão de que o jogador marca, né? O Vitor Pereira é um técnico muito bom, ele sabe muito bem que, além das questões das linhas defensivas, existe uma coisa chamada sistema defensivo. Pode haver ações defensivas ali praticadas pelo sistema que dêem conta de da ausência de um jogador que marca muito mais. Esse jogador é importante em alguns momentos, mas nem sempre. Até porque um brucutu, propriamente dito, é um jogador que não vai contribuir em nada para a construção. E os jogadores desse Corinthians do Vitor Pereira, todos eles também têm que contribuir para a construção de jogo. Se o do Queiroz não consegue marcar, ele estava em campo para marcar, ele não serve, ele tem que ser reserva. Quando ele tenta construir e não constrói nada, ele tem que ser reserva. E o que mais me irritou nesse jogador foi, sabe, a coisa de ficar pilhadinho o tempo inteiro, sabe? Pilhadinho, vamos jogar, meu irmão, jogar, entende? É um garoto que está subindo o poder para a cabeça, tem que ir para o banco para ver se baixa a bola dele. Acho que é uma questão, por exemplo, de continuar no timão, jogador que pode ser útil, mas não para sair nesse momento. Agora, não pode ser titular de jeito nenhum. Cantilho deve voltar contra o Novo Horizontino, ainda bem, tomara que volte mesmo e faça uma grande partida para convencer o técnico que ele é o melhor volante que o Corinthians tem. E o Corinthians talvez precise sim pensar também no lateral. O Gil é outro jogador que não dá. Não dá para jogar. O Gil é um jogador que pode contribuir, por exemplo, para uma equipe que defende muito bem, uma equipe que, por exemplo, que joga baixando muito suas linhas, mas nem assim, nem sempre, até porque nesse jogo o Corinthians baixou muito suas linhas e o Gil não jogou bem. O Gil estava completamente perdido também dentro de campo. Agora, o Gil não serve para ser titular mais do Corinthians hoje, sobretudo com essa equipe do Vitor Pereira, que vai exigir que todos construam, que todos tenham velocidade, que todos tenham muito mais, enfim, e o Gil para mim não tem. Aliás, o pênalti que ele faz é um pênalti que ele acaba fazendo porque o jogador passa por ele como se estivesse passando por um menino. Era um homem passando por um menino. Não é isso que a gente espera do Gil. É outro jogador que o Corinthians precisa buscar um zagueiro no mercado. Então, quando precisa de um zagueiro no mercado, precisa de um lateral esquerdo no mercado, tá certo? E acho que tem que trabalhar esse jogo com os pés do Cássio. Se não der, tem que testar o reserva. Acho que na lateral esquerda, inclusive, o Corinthians pode pensar seriamente ali, o Vitor Pereira, enquanto não contrata um jogador, dá uma chance ali, por exemplo, o Reginaldo, para ver se o Reginaldo não consegue, por exemplo, responder muito bem ali a essas necessidades. Ou então tentar, por que não, improvisar ali o Guilherme Biro. De repente o Guilherme Biro vai convencer, ele pode até mesmo fazer no Corinthians um pouco daquilo que ele fez em alguns momentos da Copa São Paulo e aquilo que o Lucas Crispim faz no Fortaleza. Um ala, né, um ala esquerdo que tem na ala ali o seu lugar de segurança, mas que às vezes trabalha construindo o jogo também, cortando por dentro e participando ali nas jogadas, na construção da jogada no meio de campo. Guilherme Biro é um jogador realmente muito bom e que poderia perfeitamente receber uma chance do Vitor Pereira. Ele e também, por que não, o Reginaldo. Agora, Piton não. Piton para mim está abaixo do Reginaldo. Um jogador que durante todo esse tempo recebendo todas as oportunidades, não evoluiu e nada, não merece mais, na minha opinião, vestir a camisa do Corinthians. E o Vitor Pereira? Vitor Pereira foi muito bem nas declarações. Né? Ele falou que em uma semana não dá pra fazer milagre, que ele não tem varinha de condão, que para você montar uma equipe para jogar precisa de um tempo. Tudo isso, todo mundo sabe que é assim. Todo mundo sabe. 2 semanas não é igual a 2 anos. Todo mundo sabe disso. Mas é muito importante o técnico falar isso, para ver se baixa um pouco nesses jornalistas. Né? Porque se o Vitor Pereira ficar quietinho, eles vão cair para cima mesmo. Mesmo que se o Vitor Pereira realmente não ficar quietinho, em muitos momentos também vão cair para cima. Mas é muito importante que o técnico fale isso até para quê? Para trazer para ele o torcedor, trazer o torcedor para essa ideia dele, que ele está certo. E aí quando o torcedor descobrir, né, se deparar com essas declarações de jornalistas, o torcedor também vai para cima com muito mais facilidade desse jornalista, porque não vai concordar com esse jornalista. Não vai concordar por quê? Porque o Vitor Pereira está ajudando também esse torcedor a entender um pouco essas coisas. Então acho que o Vitor Pereira está brilhante, acho que essa equipe do Corinthians tem muito para evoluir, vai evoluir, concordo que 2 semanas é muito pouco. Agora, eu já vejo sinais muito interessantes, né? Acho que ele demorou nesse jogo para mudar. Eu acho que ele ainda está conhecendo muitos jogadores, mas ele é um técnico que não se iludam. Ele vai realmente tirar qualquer jogador que não estiver entregando. Qualquer jogador. E é muito importante também que o Renato Augusto comece a jogar bola.
né? Porque o Renato Augusto é um baita craque, mas ele não pode cair tanto assim na marcação, no encaixe de marcação. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Palmeiras. Então qual é a dica que está sendo dada aí para os outros times? Coloca ali alguém para marcá-lo que nada vai acontecer. Ora, ele tem obrigação de sair dessa situação. Um jogador extremamente inteligente, precisa ou mudar a movimentação dentro de campo, conversar com o técnico, de repente mudar ali de posição, de repente atrair esse marcador para um setor bastante, enfim, complicado do campo, que abra um espaço para o Corinthians atacar. Enfim, tem que fazer alguma coisa. Ele não pode, por exemplo, sentir tanto o jogo e a marcação como ele sentiu nessas duas partidas aí, nesses dois clássicos contra São Paulo e também contra o Palmeiras. Mas eu acho que o Corinthians tem condição de evoluir, vai evoluir. Eu confio plenamente no trabalho do Vitor Pereira e acho que a comunidade corintiana agora, de torcedores, comissão técnica e dirigentes, precisam tomar muito cuidado com esse jornalismo de M, né, que vai sim tentar atacar muito o projeto de time do Vitor Pereira, caso as coisas se compliquem aí nesse início. Mas eu acho que a partir desse jogo contra o Novo Horizontino, o Corinthians vai voltar a jogar muito melhor e vai entrar muito forte também na etapa seguinte do Campeonato Paulista. É isso, obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.